Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 338 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha que não sonha mais conhecer o Israel porque ele tá aqui. Nossa, mas foi muito boa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Israel Sayão e o Luiz Sayão, que tem o mesmo sobrenome porque são pai e filhos, olha só. Eu sou Israel, eu estou feliz de conhecer eles também, muito especial, mas na verdade a gente já conhece eles, enfim. Tem que fingir que a gente tá se conhecendo. Mas todo dia é uma coisa nova, basta cada dia ser o mal, né? Não, porque a gente se transforma, né? Isso, na verdade, somos essas novos mudanças, né? Porque cada manhã. eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, E como já diz, dizia né? o poeta. Sayão, o que você acha sobre isso? É isso de Olha, Deus? saiam desse enigma, porque de fato nós estamos juntos aqui e a ideia é trocar uma ideia, porque quando tem ideia repetida eu sempre troco com o pessoal. Então vamos aí, né? A gente conversar. E a gente tá aqui no Encontro Cepal 2018. Mais um encontro cepal pra conta. Exatamente, meu 12º, esposinha, seu 10º. Sayão, você verdade. tem contas de quantos Encontros Cepal você já participou? Eu não tenho, não. Eu sei que toda vez que eu chego aqui eu tenho que ser pau pra toda obra, tá? Porque é muita coisa. O rei dos trocadilhos. O negócio aqui tá animado, mas a gente tá sempre por aí. E a gente tá aqui com eles, com o Israel e com o Luiz, pra gente falar sobre a questão de Jerusalém. Eles estão por dentro, eles têm informações in loco pra compartilhar com a gente. Quentinha, direto do estúdio. Quantas vezes por ano vocês estão indo pra Israel, pela Olha, Biblos? A Biblos, o Israel tem mais informações. Bom, a agência, a gente faz viagens que variam, mas a gente tá fazendo em média 20 viagens por ano, nem todas são para Israel, porque a gente tem viagens bíblicas, então também tem Grécia-Turquia, Reforma Protestante, e algumas coisas, tem até história cristã no Japão, pra você ter uma ideia. Você tá fazendo viagem pro Japão? Tem pro Japão, É mesmo? mas são pontuais, o tema sempre é bíblico, agora o destino mais legal pra quem gosta da Bíblia é Israel, né, porque é praticamente a Bíblia em 3D. Mas fala pra mim, o que vocês fazem no Japão? Qual que é o histórico lá? O Japão teve uma experiência de... Quando a América foi colonizada, o Japão também teve uma influência espanhola, portuguesa. Inclusive, quem fundou a cidade de Nagasaki foram os portugueses. E nesse período de 1600 a 1700, os japoneses tiveram proximidade com missionários católicos. Daí eles viram o que aconteceu com os índios nas Américas e eles acabaram matando todos os missionários católicos. Mas tem uma história de japoneses cristãos escondidos no período do, enfim, 1500 a 1700 no Japão. Isso tem relíquia histórica, tem toda uma história por trás disso. Caramba, eu não fazia ideia disso. Mas além disso tem um lance interessante, que o cristianismo chegou na China por volta do começo do 6º século, o cristianismo nestoriano. E há uma influência cristã e judaica na cultura oriental antiga que é desconhecida. Porque os judeus também se espalharam por Oriente e provavelmente chegaram até o Japão pela rota da seda, que terminava em Nara. Então tem algumas coisas na cultura oriental que tem similaridade com o contexto judaico, alguns conceitos que aparecem lá. Inclusive a escrita chinesa antiga que passou para o japonês, que são os famosos kanjis, né? Tem certos conceitos que tem muita associação com a Bíblia. Então, estudando essas conexões, que legal. é bem interessante. E aí a viagem ela é meio misteriosa, assim. Caramba. Só quem for é que vai poder ver de perto o negócio. Isso é de explodir a cabeça pra mim. Legal, Pois né? é. Não fazia ideia mesmo. Muito bom. Legal. Então, pra saber mais das viagens da Biblos, entra no site, né? É, biblosviagens.com. Vai estar tudo lá no site, todas as viagens. Esse ano enfim. tem o dos 501 anos da Reforma. Exatamente. E hoje à noite o Sayão embarca, né? Com um grupo enorme, acho que são umas 90 pessoas. É mesmo? Que estão indo para Israel para comemorar os 70 anos de Israel. É um grupo específico, porque 18 de abril. Inclusive, ô pai, quando foi seu aniversário mesmo? Na verdade, é da virada do 18 pro dia 19, porque eu faço aniversário no dia 19, Então, esse ano Israel e o Sayão fizeram aniversário no mesmo dia, só esse ano. Por que só esse ano? Porque normalmente Calendário eu faço dia hebraico 5 de muda. fevereiro. Eu faço dia 5 de fevereiro normalmente, mas o Israel tem um calendário lunar, né? no calendário hebraico caiu na data do meu aniversário. Israel fez é o flutuante 70. assim também o calendário? Porque o calendário é um calendário lunar, né? E tem um mês a mais a cada 4 anos, então é um outro sistema, né? Nossa, Caramba. a gente que tem um dia a mais a cada 4 anos já fica maluco? Imagina um mês a mais? Os muçulmanos também seguem o calendário lunar, por isso que as festas deles, todo ano muda 10 dias. Então o Ramadã vai mudando. O Ramadã, ele acontece
acontecem todos os meses, todas as semanas, a cada 33, 34 anos, retoma a data original. E Israel tá completando 70 anos, então. Completou, 70 né? anos. Israel moderno. A gente aprende na escola que tinha um brasileiro lá, né? Isso, famoso Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, muito bom. Então a gente, assim, Israel acabou de completar 70 anos, a gente teve o fato de que a embaixada americana foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém, então a questão Jerusalém está aquecida e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse programa. Então, para começar, eu quero ler uma notícia aqui, quentinha. Reconhecida como capital de Israel pelos Estados Unidos, por que Jerusalém é uma cidade tão sagrada e disputada? E é mais ou menos essa resposta que a gente quer dar aqui. Inclusive, vamos já começar com a polêmica. Polêmica. É uma Abre o bloco notícia com polêmica, opinativa aqui, né? Da BBC, na verdade, dentro do G1. Desde o início do século XX, árabes e judeus querem transformar Jerusalém na capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Qual é o erro nessa frase, Luiz? Olha, é o seguinte, o pessoal tenta falar de uma realidade sem conhecer um pouquinho da história, né? E a história é a seguinte, os árabes passaram 400 anos dominados pelos turcos. E o brasileiro não entende muito bem isso, porque ele acha que é tudo a mesma coisa, mas árabe e turco não tem nada a ver. Uhum. Os turcos têm origem na Ásia Central, falam uma língua diferente, e os árabes são semitas, são primos dos judeus. E a gente chama todo mundo que quer guardar dinheiro de turco. É de né? turco e, na verdade, é uma referência aos sírios libaneses que vieram para o Brasil. Então, esse mundo árabe, ele estava no norte da África, região do Oriente Médio ali, e, na verdade, eles passaram 400 anos debaixo do Império Otomano. E aí, quando a Turquia perdeu a Primeira Guerra Mundial, a vitória dos europeus, particularmente dos ingleses e franceses, refletiu no domínio que eles tiveram no Oriente Médio. Tanto é que a gente tem a famosa história do Lawrence da Arábia, né? Aquele inglês que se envolveu naquele movimento de libertação dos árabes e tal. E esse momento que traz uma hegemonia britânica vai de 1917 a 1947. Na terra de Israel sempre houve judeus e árabes vivendo ali e algumas outras minorias, maior ou menor, né? Cristãos, judeus e muçulmanos. E, na verdade, os árabes não têm domínio de Jerusalém desde a Idade Média. É muito tempo atrás. E nunca ninguém pensou, não existe registro de eles terem pensado em Jerusalém como capital deles. Os grandes impérios árabes e os impérios muçulmanos sempre tiveram capital em outro lugar. O que acontece é que quando foi decretado aí, através de uma votação das Nações Unidas, que por causa do Holocausto que aconteceu com os judeus, eles não tinham lugar seguro para ficar, a matança de 6 milhões de judeus e o sonho de voltar à terra da sua raiz, trouxe aquilo que era chamado sonho sionista. E aí os ingleses, saindo dali, lançaram uma coisa para as Nações Unidas. As Nações Unidas decidiram, em voto, dividir a terra em duas partes. Os judeus, que ganharam, na grande parte, deserto, eles estavam tão sem qualquer esperança que qualquer coisa para a gente está valendo. Mas a grande maioria dos árabes não concordou com isso. Então surgiu uma guerra logo no início. Israel quase foi aniquilado no seu nascimento. Em que? Em 1948. Tá. Né? Inclusive, final da Segunda Guerra Mundial. No nosso calendário ocidental, 14 de maio é o dia que é chamado Yom Ha'atzmaut, que é esse dia da independência, quando Israel consegue sobreviver. Aí a partição foi definida. Só que com essa primeira derrota, vamos dizer, Israel expandiu um pouco o seu espaço para garantir a sua sobrevivência. Aí, em 1967 e depois em 1973, houve duas guerras iniciadas pelos árabes para tentar ocupar o território como um todo. E eles perderam novamente, né? Foi a famosa Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur. E nisso Jerusalém estava dentro de que? Então, Jerusalém oficialmente era para ser uma cidade neutra, internacional. Ah, eu lembro disso. Que não estaria no domínio de ninguém. O que aconteceu? Na Batalha de 48, a Jordânia ocupou Jerusalém e toda a região que hoje é chamada de Cisjordânia, ou Palestina, e ocupou indevidamente, sem legitimidade internacional, e ocupou Jerusalém. E Jerusalém ficou ocupada
demora 19 anos pela Jordânia sem muita reclamação. Mas sem reconhecimento oficial disso. Ou sem reconhecimento, mas sem reclamação. Isso que é importante. Nesse período aí entre a criação, a invasão da Jordânia, em 48 até 67, tinha algum movimento a favor da independência da Palestina contra a invasão jordaniana? Era território ocupado pela Jordânia. Os palestinos lutaram contra os jordanianos? Então não houve nenhum movimento nessa direção. Não houve. A Jordânia poderia, junto com os outros países árabes, ter criado um estado assim chamado Palestino. Mas ninguém fez isso nesse momento. Quando Israel vence a batalha e de fato empurra a Jordânia para o seu território original, a Jordânia também é um país criado em 1946, tem a ver com os interesses ingleses na região. O negócio é mais complicado. A bagunça maior começa na Inglaterra, na verdade. A Inglaterra vendeu a terra para os dois. Sempre tem alguém foi embora. interessado em alguma coisa, né? Complicado. Aí, o que acontece? Israel ocupou a região e aí tomou Jerusalém da mão dos jordanianos. Ocupou a cidade, dizendo: Jerusalém ocidental é nossa, mas nós vamos fazer a unificação da cidade. E a mentalidade em Israel é uma mentalidade inclusiva. Em Israel você tem um monte de minorias. Você tem xerqueses, você tem drusos, você tem barrais, você tem minorias cristãs, árabes cristãos e árabes muçulmanos. Por isso que Israel respeitou os espaços sagrados e colocou tudo debaixo do domínio de Israel. Tecnicamente, essa anexação foi ilegítima. Mas Israel tem o seguinte argumento: eles tomaram as colinas de Golã, porque sem aquele controle você está num lugar alto, debaixo de artilharia de inimigos, não tem como você sobreviver se você não ocupar aquele platô, que na verdade equivale a 10% da colina de Golã. Ocupou a Cisjordânia, Jerusalém e a faixa de Gaza. Ocupou também o Sinai, mas como o Egito e Jordânia aceitaram fazer a paz com Israel, o Sinai é 2 vezes maior do que o Estado de Israel, devolveu inteirinho para o Egito, acertou as coisas com a Jordânia, mas com Síria e Líbano e outros países isso não se alinhou. Aí aconteceu um movimento diferente, que foi esses árabes que viviam na Cisjordânia, para assumir uma identidade particular, porque no fundo todo mundo é árabe do mesmo jeito, passaram a se chamar de palestinos a partir, especialmente de 1973. Esse termo nem existia antes. Não, existia, porque o termo foi criado na época do Império Romano, por Adriano, no 2º século, porque ele quis associar a terra com os filisteus, filistino-palestino, para erradicar o nome judaico por causa do incômodo que a fé judaica trazia para o domínio romano na época. Entendi. Aí, no período posterior, foi chamado de Palestina, como nome antigo pelos turcos, mas os judeus usavam esse nome. Venha conhecer a Palestina com o símbolo estrela de Davi nos tempos antigos, que não tinha significação política. E aí, no período inglês, também é chamado, por exemplo, não tinha Palestina nos dias de Jesus. Por causa do uso em inglês é que a gente vê esses mapas que, tecnicamente, é um anacronismo. Entendi. Aí, eles passaram a assumir a identidade. O árabe que vive naquela região, ele é um palestino. Tecnicamente... os judeus também eram, né? Em 1920 até 1948... eram palestinos. Os judeus eram palestinos, os árabes eram palestinos. Se você nascesse no mandato da Palestina, você era palestino. A partir de 48, o mundo todo começou a chamar palestino de quem era árabe e judeu de quem era judeu. Mas o judeu, a gente tem um guia que nasceu no mandato palestino. Ele, tecnicamente, então, ele é palestino. Só que ele não pode ser chamado de palestino, ele é só judeu. Então, para um grupo você tem um tratamento social, religioso, o nome de um grupo étnico, e para o outro é um nome político. Então, um é cidadão palestino, o outro ele é só judeu, mesmo que ele nasceu na Palestina. Então, mas aí vem um desdobramento interessante, porque o pessoal às vezes tenta, o mundo ocidental muito secular não entende os contornos religiosos, né? Na verdade, Jerusalém nunca teve uma centralidade no mundo islâmico, mas tem uma centralidade na história da tradição teológica islâmica, porque depois de Meca e Medina, a tradição islâmica afirma que Maomé visitou um lugar chamado Al-Quds, que é considerado um lugar longínquo, distante, que eles interpretaram como sendo Jerusalém. E lá ele teria tido um sonho, que ele foi no seu cavalo Al-Burak e teve contato com os profetas, e teve uma visão que ele chegou aos céus a partir dali, do lugar onde está o Domo da Rocha, né? Aquela grande construção dourada junto com a mesquita de Al-Aqsa. Ali era o lugar do templo que Jesus visitou, do templo originalmente de Salomão, e que quando aquilo passou para
para o domínio cristão depois da queda do Império Romano, né, quando o Império fica o Império Bizantino, os cristãos, porque Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, nunca tiveram interesse de mexer ali. Mas a tradição islâmica constrói onde? Em cima da tradição cristã judaica. Quando eles ouviram, souberam da sacralidade do local, eles construíram em cima. E isso acontece no finalzinho do século VII, comecinho do século VIII. Caramba, essa história que vai e volta na minha cabeça tá dando Aí o que acontece? Essa hora o flanelógrafo ia ajudar demais. O lugar passou a ser o lugar importante e sagrado para a tradição islâmica. E também para os super, judeus. porque ali também é o Monte Moriá. É o monte onde Isaac ia ser oferecido ali por Abraão. Então, esse espaço é difícil. No entanto, nem toda a tradição islâmica tem tanto interesse nele assim. Porque, por exemplo, você pega um país que é o centro do islamismo mundial, a Arábia Saudita. Lá estão os dois grandes centros de peregrinação, que são Meca e Medina. Não estão tão preocupados com Jerusalém, porque o centro de peregrinação maior está lá. Agora, países que querem ter hegemonia na região e não têm um centro de peregrinação tão importante como a Turquia e o Irã, para eles interessa muito, porque eles nunca vão ter o domínio de Meca e Medina. Se conseguirem ter o domínio de Jerusalém, isso pode gerar um centro islâmico diferenciado. E aí tem uma série de contornos políticos, econômicos e desdobramentos. Os interesses são muito... É um leque de interesses, né? Não é só o interesse geográfico, tem o interesse religioso, político, tudo na região. Inclusive, é importante, o pessoal... Existe um antissemitismo latente no mundo, né? Onde, por exemplo, o pessoal tem feito loucuras nos últimos tempos. Tem gente sendo destruída e morta no Iêmen, aos montes, pelas forças sauditas. Você tem a entrada dos turcos na região do norte da Síria, combatendo e trucidando os curdos que ali estão. Você tem um monte de coisa ilegal no mundo e a visibilidade é mínima. A catástrofe síria é uma loucura, o que aconteceu, o que tem acontecido. Mas em Israel, qualquer coisa ganha uma visibilidade qualquer coisa vira notícia acentuadíssima. Mundial, né? Então o que acontece? A gente que está lá e a gente vê isso de perto, eu já fui mais de 40 vezes, já acompanhei notícias assustadoras, estando lá do lado, a gente vê que 90% do que aparece não reflete a realidade. Está ligado com interesses de uma série de elementos que traz uma perspectiva que não reflete o que de fato está acontecendo. Inclusive, pouca gente imagina, tem lugar na Palestina que eu vou com frequência extraordinário. Olha que coisa legal. Eu vou com o meu guia judeu, com o meu motorista, que é árabe muçulmano. A gente senta no restaurante dos muçulmanos, todo mundo se abraça e se beija e come junto. Olha só. E é coisa de louco. Coisa que você não imagina que seja possível. Essa região tranquila da Palestina, você vê prosperidade correndo solto. É hotel sendo construído, é o pessoal estando bem. Entendeu? E existe gente que não quer paz dentro do próprio contexto judaico, e é minoria, mas tem. E você tem gente que, especialmente por uma, eu diria, instigação religiosa indevida, que também não quer nenhum tipo de conversa e de paz e que provoca todo esse caos e aí a coisa adquire um desdobramento muito maior na mídia internacional. Mas é uma minoria? É uma minoria. Eu diria isso, que eu mesmo conhecendo a grande maioria dos árabes em Israel, tudo bem que eles têm uma situação que eles não têm aquilo que eles desejariam ter, mas eu vou te dizer com certeza, eles não trocariam estar ali por nenhum outro lugar. Eles têm liberdade de talvez mudar para outro país, eles não querem, porque a vida em Israel hoje é praticamente melhor que quase em qualquer país árabe, e eles têm um nível de liberdade muito maior do que eles teriam em alguns lugares onde as restrições são muito complicadas, e uma boa parte do pessoal trabalha em conjunto, vive numa situação de tranquilidade e que a gente vê no dia a dia. Você vai nos hotéis de Jerusalém, o pessoal está tudo árabe e judeu trabalhando junto. Tranquilo, todo mundo a maioria funciona e assim. essas coisas não é noticiada pra cá, né? Não aparece. Esse tipo de informação. A gente imagina que eles não podem se ver. Porque a mídia, ela manipula muito também, né? O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Grande, né? Mas existe o conflito, Sim, não dá pra ignorar esse conflito. Existe o conflito. Porque não é criado do nada, né? E esse conflito faz parte dessa questão. Vamos prestar atenção, não é uma questão só de Jerusalém. Você vê movimentos extremistas, religiosos, jihadistas no mundo todo. Aliás, em Israel, por causa da segurança, acontece pouco problema. Eu vou dizer para você, é muito mais perigoso estar em algumas regiões da Europa hoje do que estar em Jerusalém. Brasil, que o Brasil é fácil. Não, do ponto de vista do terrorismo islâmico. Né? Você tem lugares, eles não esse pessoal... E até na África, né? Nossa, o sim, terrorismo então você tem
África. tem Boko Haram na Nigéria, você tem o movimento do Al-Shabaab na Somália, você tem a Irmandade Muçulmana no Egito, você tem a Al-Qaeda, você tem Hamas, você tem Hezbollah, você tem um monte de movimentos e o foco não é só aí. Em vários lugares, porque na cabeça de alguns com esse tipo de mentalidade, eles acham assim, as terras que uma vez foram islâmicas, para sempre serão islâmicas. E só tem que tomar posse de volta. Exatamente. Então, com esse tipo de proposta, é difícil. E agora você encontra muçulmanos com uma mentalidade bem diferente, que não segue esse tipo de perspectiva. Eu tenho um rapaz lá, amigo lá, que trabalha com a gente em Jerusalém, é a coisa mais interessante de conversar com um cara com uma visão diferente. Você pega alguns muçulmanos na Turquia, você parece que está conversando com um cidadão suíço. Mas quando você faz as viagens bíblicas com os muçulmanos, como que eles encaram isso? O que é isso para eles? É uma história real? Eles encaram como realidade? Então, a gente tem o pessoal que visita, a maior parte deles não acompanha o português. Eles estão ali fazendo o trabalho deles. Ao contrário do que você imagina, olha para o pessoal levar um susto. Você vai no mercado árabe de Jerusalém, o vendedor muçulmano está vendendo estrela de Davi, está vendendo crucifixo, quadro ortodoxo, ele não está nem aí. Maria, estátua de Maria. Tá lá. Ele tá lá. O cara está fazendo o trabalho dele. Ele tá ganhando a vida. Alguns vêm e conversam, mas por que isso, tal. Eu tive, por exemplo, um almoço com um deles, eu falei assim, olha, como é que é isso? Porque no Alcorão está escrito assim, a história. Então, olha, quer ver? Na Bíblia a gente tem esse relato e você conversa de boa e discute, assim, civilizadamente as perspectivas das tradições. Mas, claro, eles têm tradições diferentes, eles falam, não, o pessoal pensa assim, a gente vai lá, né? E não tem qualquer dificuldade. Eu tenho pouquíssima gente que participa das excursões para viajar sendo muçulmanos, porque, claro, os muçulmanos têm outros interesses. Eu queria fazer uma pergunta, e aí se não for conveniente responder, você corta, tá, amor? Mas eu tenho, assim, eu queria perguntar, assim, de uma forma muito simples, mas pra entender mesmo, que eu gosto muito, eu tô calada aqui, mas eu tô ouvindo e aprendendo muito. Não, você já sabe muito, mas você tá se colocando no papel do ouvinte, que às vezes não tem tanta informação. Pois é. Mas eu queria entender, de verdade, assim, qual que é o interesse dos Estados Unidos na região? Em Jerusalém, Israel... Posso falar um pouco de geopolítica? Pode. Olha Só para ter uma perspectiva, se você desenhar um X da ponta da Rússia até o sul da África e da Inglaterra até a Indonésia, você vai cair em Israel. Você está no centro da Mesopotâmia, as 3 origens da civilização mundial. Então, Jerusalém só foi conquistado 44 vezes na história. Nossa. Então, Tanto de vezes que o Saião foi pra lá. Mais ou menos. Cada vez... Tomara que não seja mais uma, né? Mas, basicamente, a localidade é muito estratégica. A razão por que os portugueses vieram para o Brasil e deram uma volta na África para ir para a Índia é porque tinha alguma coisa no meio do caminho, chamava Império Otomano, que não deixava eles passarem. Aquela região é muito importante, estratégica. Então, todo mundo quer acesso àquela região. A Rússia tem interesse, porque a Rússia tem um porto no Líbano, por exemplo, tem um porto na Síria. Então, o conflito na Síria, no Líbano, é importante para a Rússia, para ela ter acesso ao Mediterrâneo. É importante os Estados Unidos ter posições militares no centro do Oriente Médio. Então, é super interessante para eles terem aliados. Agora, o maior aliado dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, que é o maior comprador de equipamento militar americano no Oriente Médio. Então, Israel é irrelevante comparável com a Arábia Saudita, que é o principal aliado. A questão é, para vocês terem uma ideia, o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita. Na Península Arábica tem 3 grandes países, Omã, Iêmen e Arábia Saudita. O Iêmen está em guerra civil faz 3 anos, começou em 2015. Já morreram mais de 10 mil pessoas, tem 50 mil feridos e 3 milhões de pessoas que são refugiados. Caramba, isso não sai no jornal, isso não é importante. É Ninguém nem sabe onde fica o Iêmen. O conflito é entre o Irã... Tá lá no calcanhar da bota. Lá tá lá na ponta, perto da Somália. Só país que tem guerra, então ninguém tá nem aí. Mas é muito mais problemático. E quem que tá lutando lá? A Arábia Saudita contra Irã. Então, basicamente, tem 3 forças potenciais políticos no Oriente Médio, que é Turquia, Irã e Arábia Saudita. Então é turco, persa e árabe. São 3 etnias diferentes. E eles lutam para ter domínio. Então, na prática, hoje, os árabes, o poderio árabe está com Israel, que é a Arábia Saudita. E o Irã, que está contra a Israel. Então, o Hezbollah e o Hamas recebem apoio militar e técnico do Irã. E os Estados Unidos está no conflito com o Irã. O Trump acabou de sair do acordo nuclear. Então, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. A Arábia Saudita está próxima de Israel e próxima dos Estados Unidos. O Irã está contra Israel
Israel e contra os Estados Unidos. A Rússia, que tem interesses opostos, está um pouco mais próxima do Irã. A China, que tem interesses comerciais globais, que é substituir os Estados Unidos na geopolítica global, vai tender a defender. A China fez uma manifestação oficial. Coitado dos palestinos, Israel tá errado. O interesse não é... Ninguém tá preocupado com os palestinos. Inclusive, quem mais ajuda os palestinos no mundo todo são os israelenses. É mesmo? Que fornecem energia para a Cisjordânia, fornecem água, fornecem apoio econômico, emprego. O maior empregador dos palestinos são empresas israelenses. O Israel dá autoridade para trabalhar. Tem mais palestino trabalhando em Israel do que na Jordânia, que é o país árabe do lado. Então, na prática, o apoio que Israel dá à Palestina é muito maior do que muitos países árabes que são muito ricos devido ao petróleo. Então, os interesses associados são complicados porque, na prática, não tem como fugir da religião. O fato de ser muçulmano e ser judeu, na prática, acaba sendo a raiz do problema. Porque, por interesse econômico, a aliança seria mais estratégica. A guerra não fecha as contas, financeiramente falando. Que coisa, então, tem que ter uma avaliação muito mais, digamos, abrangente para conseguir ter uma posição sobre o conflito. E a mídia, infelizmente, não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade porque é muito complexo. Mas daí o Trump chega lá e decide mudar. Mas, gente... Não, só um comentário. O Trump não decidiu mudar. Na verdade, o Congresso americano, 50 anos atrás, 50, é quase mais antigo que meu pai, 50 anos atrás, Que isso? o Congresso, em maioria, democrata e republicano, em maioria, aprovou a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Trump, ele só fez o que todos os presidentes, o Obama prometeu em campanha, Verdade. o Bush comprometeu em campanha, todos os presidentes americanos, verdade. eles falam, galera, eu vou mudar a embaixada para Jerusalém. Eu vou mudar. Só que não é prioridade. E o Trump, ele quer visibilidade política, então para ele é prioridade. Então, mas aí tem um detalhe importante que o pessoal não tem ideia. Quando houve a votação, tem até o mito brasileiro, que o brasileiro votou mito brasileiro, decidiu. o Bolsonaro, né? Não, a gente não fala disso. O programa é sobre Israel, Jerusalém, Arábia Saudita. Vamos lá. O mito brasileiro é o pau mito na salada, né? Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, o pessoal diz que o João Oswaldo Aranha, que criou Israel, não foi bem assim. A gente gosta de levantar a bandeira do Não, Brasil. ele estava presidindo, mas a votação foi expressivamente a favor de Israel. Isso Israel era a ganhou. ONU já? Na ONU, sim. Porque a ONU tinha acabado de ser formada, Sim, né? sim. Foi um dos primeiros Exatamente. da ONU. Tá. Então legalizou oficialmente. E aí, quando acontece isso, 13 países tiveram a sua representação oficial em Jerusalém, já em 1948, quando Israel foi criado. Porque a previsão é que a cidade ia pertencer aos dois povos e ser aberta internacionalmente. Quando começou a haver a mudança, na verdade, houve, na minha interpretação, duas coisas. Um é uma questão comercial. Eu tenho 1,5 bilhão de muçulmanos para quem eu posso vender e comercializar, e só tem 14 milhões de judeus, então quem que eu vou priorizar? E outro problema, eu posso ter retaliação, posso ter atentado, problema, então vamos fazer o seguinte, vamos pro lado de quem está mais forte, que nos parece mais forte. Aí o pessoal foi retirando, porque oficialmente Jerusalém não estava reconhecida pela ONU, mas o argumento de Israel é o seguinte, escuta, quem decide a capital do meu país sou eu. A gente aqui. Então, o parlamento está em Israel, todo o governo de Israel está em Jerusalém. O Knesset está lá. Então, para Israel, no fundo, a verdade é o seguinte, tanto faz, porque tudo funciona aqui desse jeito. Aí as embaixadas se instalaram em Tel Aviv para evitar um mal-estar com aqueles que se opunham a Israel. Mas, só para a gente saber, são 40 minutos de Jerusalém para Tel Aviv. Se você for em São Paulo, Rio de Janeiro, de um bairro para o outro, dá mais tempo. Então a coisa não é assim como o pessoal imagina. O que o Trump fez? Ele falou, olha, nós vamos fazer aquilo que está decidido. É de 40 minutos, então? É pertinho. Mas isso aí... Se andar mais 40, você sai do país. Israel é um país de primeira. Você põe a segunda marcha e sai do país, né? Isso é relevante também, mas a questão... E aí o que acontece? Hoje, por exemplo, na embaixada agora que os Estados Unidos movimentou, teve a presença de 32 países. Esses países, eles estão conscientes de que Israel tem o direito de decidir onde é que está a sua capital. Ninguém vai perguntar para os outros. E se tem gente que não aceita essa situação, vai ter. Está cheio de gente que não aceita o domínio do Tibete sobre a China, a invasão turca no norte de Chipre em 74 é ilegal até hoje. Tem um monte de coisas. Tem os curdos que não gostam muito do domínio turco. Os curdos, que é o povo mais injustiçado do planeta, só na cabeça dos judeus é o seguinte: Holocausto, nunca mais.
esperar que os outros enxerguem a gente, nos ajude, quem está precisando. E tudo bem, toda a simpatia aos árabes e que Deus os abençoe muito, mas tem mais de 14, 15 milhões de quilômetros quadrados para onde qualquer árabe pode ir viver. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados, tamanho do Sergipe. E não tem outro lugar para os judeus viverem em segurança. Porque em qualquer lugar, quando a coisa pegar, o cara tem direito de pegar a sua mala, desembarcar em Tel Aviv, eu tô aqui porque senão eu vou morrer. E ele é recebido. Quando foi na época da Segunda Guerra, os judeus tentaram fazer isso, e os países de modo geral, inclusive as nações ocidentais ditas em favor dos valores da vida, negaram visto, e os judeus não querem ir para o forno de novo e nem querem ser jogados dentro do mar. Então, eles podem ter os seus equívocos, seus erros, suas reações às vezes não compreendidas, mas se eles abrirem mão, eles não têm nenhuma alternativa real. E a gente tem que tirar o chapéu. Nessa condição, em 70 anos, os caras têm 12 prêmios Nobel. O seu pendrive... A gente falou isso recentemente. Que é isso? 40% dos Oscars de melhor diretor são de judeus. Então, quer dizer, os caras estão lá debaixo de fogo cruzado e estão criando Waze, estão fazendo pendrive, tomate cereja, pimentão colorido, uma série de coisas. Impressionante, né? Impressionante. Então, acho que eu, sem pensar em religião, em termos de valores e procedimento, eu sou a favor de Israel, exatamente porque eu compartilho da mesmo tipo de mentalidade, independente de qualquer coisa. Ali se constrói. Em alguns ambientes dos nossos queridos árabes, existem lideranças perversas que não vão investir na melhoria e no progresso daqueles povos que estão nessa situação. É muito importante dizer isso, porque no mundo polarizado que a gente está, parece que ou a gente fica do lado dos judeus ou do lado dos árabes. Bobagem. Né? Deus abençoe judeus e árabes. Exatamente. Mas agora eu queria saber, dentro do cristianismo, qual a importância de Jerusalém hoje? Você acha que a escatologia tem uma relação com Jerusalém ainda? Dá pra fazer mais uma cruzada? Eu acho que o plano cruzado não deu certo nem no Brasil. Cruzada não deu certo no Brasil, né? Em lugar nenhum. É o seguinte, Jerusalém é o centro do monoteísmo mundial. Sempre vai ter uma importância diferenciada para a fé judaica, para a fé cristã e para a fé islâmica. Não tem como negar isso. Uma parte da cristandade, eu acho que sofre daquilo que eu chamo de síndrome de ciúme de Jerusalém, né? Então, assim, não, Jerusalém não, quem manda é Roma. Não, Jerusalém não, é Constantinopla. Não, Constantinopla não, Genebra. E assim por diante. A gente agora é o Vaticano. Agora é Roma, Vaticano. O pessoal quer colocar Roma, a referência maior. Mas não tem jeito. Querendo ou não, o centro, a história, a referência está lá. Algumas pessoas tentam fazer toda a leitura que envolve textos que falam sobre Israel e Jerusalém para o futuro como espiritualizado e às vezes destituído do seu contexto original. Tem gente achando que tem que demolir a mesquita lá para construir um novo templo, né? Então, super razoável essa postura, né? Super. Veja só. Destrói tudo, né? Alguns judeus religiosos pensam assim, mas nenhum deles afirma isso. Porque eles dizem que se isso vai acontecer, Deus vai providenciar. Eu não conheço nenhum grupo judaico que quer destruir aquilo ali. Tá. Inclusive, tem algum grupo terrorista judaico que ataca a Palestina? Não existe. Não existe terrorismo. O judaísmo é proibido tirar a vida. É complicado esse negócio. Então, o que alguns imaginam, olha que coisa interessante, eles imaginam que talvez no futuro seja possível dividir o espaço entre judeus e não judeus ali numa espécie de convivência. Outros acham que Deus de alguma maneira vai trazer uma maturidade ao mundo islâmico de modo que vai ser permitido uma construção de um centro de adoração futuro que seria uma espécie do templo na época da Geulah, da redenção, na perspectiva de alguns judeus. Mas uma boa parte, a maioria dos judeus não pensam dessa maneira, porque eles não têm esse raciocínio religioso tradicional, onde tem dois judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. O judeu parece muito com o evangélico. Cada um pensa de maneira diferente. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, é muito difícil você negar que existe um papel para Israel na história da escatologia. Porque você vê isso em Romanos capítulo 11, a ideia de que na ocasião da ressurreição dos mortos haverá uma restauração de Israel. Se fala de Israel reconhecer o Messias. E lembre-se, né, em Lucas 21, o que o texto vai dizer pra gente lá? Que Jerusalém estará
debaixo do domínio dos gentios até que se complete o tempo deles. Então está dito por Jesus que os gentios estariam no domínio de Jerusalém até que chegasse um determinado ponto. Então como é que a gente vai ler isso e interpretar de que maneira? A sobrevivência do povo, o retorno do povo para a terra, e uma coisa que pouca gente imagina, a quantidade de judeus hoje que estão crendo em Jesus como Messias judaico, nunca aconteceu na história. E uma série de elementos estão concorrendo para algo que se aproxima do perfil, eu diria, escatológico. Então é difícil imaginar. O fim do mundo tá chegando, então. Não, Pera, com certeza. se o fim do mundo tá chegando, é melhor para Israel logo, senão não vai estar lá. Né? Exatamente. Pessoal, se alguém quiser viajar, vai com a Bíblia, né? É isso aí. Nossa, eu achei Vai que logo, fosse falar. vai logo. Todo mundo, gente. Espera o Brasil ganhar a Copa. Porque Vai logo, esse papo aí de anticristo, de fim do mundo. antes de conhecer conheça a nova, Jerusalém. antes de conhecer a Nova Jerusalém, conheça a velha. Tá lá disponível. Pra poder comparar. Tem que comparar, não pode conhecer só a nova. Então haverá um desfecho que a gente não sabe quando, mas assim, é muito tranquilo. Imagina, eu levei o meu neto, né? Ele tá indo, inclusive, hoje, né? Tá indo, hoje. Neto? É, 5 anos. de idade. Imagina, fofo, se tivesse gente. qualquer dificuldade, provavelmente ia levar a Vou criança. levar ele, né, pra É frente. super de trincheira, tranquilo. Né? Tipo assim. Agora eu não, se tivesse risco eu ainda teria Agora sua convidado. menina você não leva, né? Eu já levei a minha noiva. Minha Não. noiva já conheceu Israel, cara. Meus filhos ainda não Que têm, menina, né? você tá Eu falando? vou casar Coisa que daqui a tinha 3 filho. Eu vou casar daqui a 3 meses. É o profético, é o aspecto profético por causa da Gente, escatologia. uma Certo. menininha. É que Então, eu vai vou saber ter. quando esse programa Foi uma visão, vai entrar no foi uma ar, visão. pode ser que seja válido esse comentário. É verdade. Talvez eu tenha uma filha hoje. Depende de quantos anos eles demorarem pra Você tá lançar esse Ou quando programa. as pessoas estão ouvindo o programa, tá certo. Muito bom, Saião, obrigado mais uma vez. prazer é nosso. Assim, ó, Gente. a gente teve 40 minutos aqui, pouco tempo pra tanta discussão. Eu queria que você recomendasse um livro só que você, ou até mais, que você acha que seria interessante pra quem quer se aprofundar mais no assunto. Olha, tá difícil. É. Livro. Quem é esta terra? De quem é a Terra Santa? Colin. Nossa, eu posso recomendar um livro. né? Eu não recomendo esse livro. de Não? jeito nenhum. Meu Deus, eu vou- Não, esse livro é de uma pessoa que tem uma visão parcial e ele tenta sugerir que Israel não tem nenhum direito à terra. Ele foi um líder anglicano, inglês, né? Os ingleses são os reis da confusão e ele morou no Cairo muito tempo, é um apologeta e ele tenta sugerir que o seguinte: se você lê o Antigo Testamento e percebe que não dá para ler as profecias literalmente em muitos casos, então não tem nada que ler literalmente, então ele tira qualquer possibilidade de Israel ter qualquer relação com a terra do ponto de vista teológico. E aí ele tem uma visão mais pró-árabe pela sua própria história, só que assim, o livro pode ter o seu valor, a dificuldade é que ele foi escrito antes de 11 de setembro. Antes de tudo que aconteceu, o livro é antigo, então ele não está Ele é... atualizado para a real situação. Ele trata, assim, toda a realidade árabe e muçulmana como vítimas de um colonialismo que fazem as coisas por mera reação. Ele não considera a postura de muitos movimentos que, de fato, têm a intenção de extirpar tudo que envolve cristianismo, judaísmo, outras religiões e até outros grupos muçulmanos que pensam de maneira diferente deles. Aí então, mas não conheço nenhum livro em português assim que tem alguns livros históricos do Paul Johnson, a história dos judeus, tem alguma coisa, talvez você vai encontrar na livraria Sefer, tem alguma coisa, história de Israel. Posso recomendar um livro? O Israel. Pessoal, eu quero recomendar um livro que eu acho que é interessante, especialmente no pano de fundo das universidades brasileiras. A gente tem a tendência, já que a esquerda, a partir do pressuposto que Israel é pró-Estados Unidos, tem um discurso muito pró-árabe contra Israel. Mesmo que em 1948 a União Soviética voltou para criar Israel. E recentemente eu estava com um grupo de amigos que a gente leu um livro e todo mundo gostou. O nome do livro é O Filho do Hamas. Esse livro é a história do filho do líder, de um dos principais líderes do grupo terrorista do Hamas. Ele vai trabalhar mais de 10 anos para o serviço secreto de Israel e ele se converte e foge para os Estados Unidos. Então ele vai ter hoje ele é evangélico. Então assim, ele é um filho de um líder terrorista. Tem tradução para o português. É da editora Sextante, tem razão, eu tinha me esquecido. Esse livro, por que esse livro é interessante? Porque ele vai botar uma perspectiva muito interessante de um árabe que viveu com os muçulmanos, era filho de um líder islâmico, um líder religioso. Ele entende, ele também sofreu abuso dos israelenses porque ele trabalhou para o serviço secreto, então ele foi maltratado e ele migrou para os Estados Unidos fugindo, então ele também sofreu, ele quase foi deportado. Por pouco ele não foi deportado, ele só não foi deportado porque o israelense, que era do serviço secreto, que ajudou ele, foi até os Estados Unidos e defendeu ele na justiça. Então assim, é uma história totalmente fora do comum e ele se converteu. Então ele tem uma perspectiva interessante para alguém que é do pano de fundo cristão sobre
sobre esse conflito. Ele é um cara que consegue entender o que é ser muçulmano dentro do território ocupado, entender o que é ser judeu e lutar contra os árabes, e entender o que é ser cristão e ver essa visão de longe. Caramba. Eu recomendo porque a posição dele é muito interessante e eu acho que toda pessoa que é cristã e que quer entender um pouco melhor sobre o conflito entre Israel e Palestina, leia o livro Filho do Hamas. Um cara bom. que Filho do viveu. Hamas. E tem alguns vídeos interessantes dele na internet. Tem até no né? Netflix, tá? O Príncipe Verde é um documentário no Netflix sobre ele. Olha só que legal, muito bom. Não esqueça, antes de acabar o mundo, visite Israel com Israel. Conheça a Velha Jerusalém antes da Nova. Saiam de toda a comodidade e venham com um saião para conhecer Israel. E visita Israel com Israel. É cheio dos trocadilhos. Muito bom, gente. Valeu. Valeu, tchau. Recadinho! Legal, bastante. Cash@irmãos.com. No programa anterior. Que isso. Muito obrigado. Recadinhos esposinhos. Recadinhos especiais Copa do Mundo! Tan, tan, taran. Não, isso é propaganda Globo, não pode, né? É, mas por falar em Copa do Mundo, o que a gente tem que falar aqui? 100 livros que todo cristão deve ler. 100 livros que todo cristão deve Sabe ler. por quê? Porque tá acabando o nosso tempo. Vai acabar antes da Copa do Mundo chegar ao fim, olha só. Olha só, é verdade. Mas ó, todo mundo tem um computador, um celular que pode acessar facinho o link, né? Qual que é o link aí Isso. dos 100 livros? www.irmãos.com/100 livros. Irmãos.com/100 livros. Esse é o nosso projeto de livro, o primeiro projeto de livro de Irmãos.com que a gente pretende lançar ainda este ano, e ele só vai rolar se você apoiar. Mas eu só digo uma coisa, se todo mundo que tá ouvindo esse programa parar agora, for lá e apoiar, a gente consegue fazer 3 vezes o alvo que a gente Mas precisa. o que significa apoiar, marido? O que significa apoiar? Entra lá no site, vê todas as informações e coloca um dinheiro. Colocando esse investimento, você vai receber o livro e mais as recompensas que você escolher lá, e vai ajudar a viabilizar o projeto, porque sem esse apoio, o projeto não vai acontecer, vai voltar pra gaveta e a gente vai ter que pensar em outra coisa. É, porque assim, a gente tá fazendo por financiamento coletivo. Então você precisa fazer parte desse financiamento coletivo, senão o projeto não vai sair do papel. Exato. E é muito legal, gente. Ó, tem recompensas de cotas a partir de R$20. Vamos lá, gente, vamos participar. A gente só tem mais 10 dias. 17 dias a partir de 17 hoje, dias. da data de publicação desse programa. Então a gente conta muito com vocês pra isso acontecer. A gente já tá com perto de 30% da nossa meta. 1/3 das pessoas que precisava já apoiou. A gente falta os outros 2/3 ainda. A gente imagina que você está esperando chegar mais ao fim, mas a gente confia que você vai lá e vai fazer esse apoio, tá bom, gente? E você que tá ouvindo tá pensando, gente, mas o que é 100 livros que todo cristão deve ler? Ó, vem junto, vem com a gente, entra no site, conheça o projeto e confia na gente que o projeto é muito legal. Vamos lá, gente. Apoie irmãos.com/100 livros. E esse programa aqui com o Saião pai e Saião filho O saião e o mini saia. é uma continuação, na verdade. Uma continuação não, mas é uma segunda edição do programa que a gente lançou há um ano. O 320 sobre viagens bíblicas, em que o Luiz Saião conta várias curiosidades das viagens lá em Jerusalém, Israel e arredores. Então Sim. vale a pena ouvir o programa anterior lá também pra aprender mais. E eu tenho certeza que você aprendeu muito nesses 40 minutos, um programa direto, uma overdose de história, de informação pra você aqui. E se você se interessa por viagens bíblicas e quer conhecer mais esse universo, a Bíblia em 3D, como eles dizem, entre em Biblos com Y no lugar do I, viagens.com.br, biblosviagens.com.br, e conhece as opções de viagens que a Biblos oferece. Vê a agenda desse ano, se programa, seja pro ano que vem, mas invista tempo e invista em viagens pra conhecer melhor, né? Nada melhor do que viagens pra conhecer em loco a história, né? Ah, e se você não tem ideia de por que é interessante fazer viagens deste tipo, ouça lá o podcast 320. Isso mesmo, biblosviagens.com.br. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, estamos produzindo conteúdo pra todas elas. Sim. No Instagram tá bem divertido. É, a gente tá fazendo live no Instagram, tá fazendo stories, então siga irmãos.com no Instagram, siga também no Facebook e no Twitter. A gente tá nessas 3 redes aí produzindo conteúdo, não só divulgando o nosso conteúdo, mas colocando informações lá, curiosidades, posts interessantes. Então nos sigam, ajude a crescer a nossa comunidade também nas redes sociais. É @irmãos_podcast.
@irmãos_com. Isso. Os links estão todos aí, irmãos.com. A gente não tem o mesmo usuário em todas as redes, no Twitter e no Instagram, irmãos_com. No Facebook, procura só por irmãos.com, mas se quiser entrar direto, facebook.com/irmãoscom, sem underline, sem ponto no meio. É isso aí, a gente espera vocês lá nas nossas redes sociais. Vamos interagir. E nos eventos que a gente se encontra, né, Dri? Daqui uma semaninha você vai estar lá em Três Lagoas, no CEPAL Nova Geração, né? Verdade, vai ser bem legal, gente. Se você for da região, apareça lá. Vai estar aqui nesse post informações sobre o evento. Isso, cepal.org.br/Nova Geração. Nova Geração. Então é isso, galera. Não esqueçam de compartilhar, de comentar esse programa, de fazer barulho. Se você gostou do tema, se você acha pertinente, se você discorda, coloca nos comentários aqui. A gente conta muito com vocês criando conteúdo em irmãos.com também. Tem muita gente que fala besteira no Facebook, porque não tem informação. E eu digo uma coisa, aqui tem informação. Aqui tem informação. Se você curtiu, compartilhe. Se não curtiu, comente e faça tudo para que esse programa seja disseminado aí pelas internets também. A gente conta com vocês e não esqueça, irmãos.com/sem livros. E Brasil rumo ao Hexa. Hexa.